E o seu trabalho lá tem sido mais de dar apoio aos pastores, à liderança nativa, não é? É, exatamente. Quando eu cheguei lá pela segunda vez em 2006, o Senhor falou muito claramente ao meu coração. Como que eu implantaria 10 igrejas, sendo que tem 10 existentes morrendo? Por falta de apoio, treinamento, cobertura espiritual. E outra coisa que Deus falou ao meu coração que me chamou a atenção, que Ele queria honrar os príncipes e as princesas que Ele tinha naquelas montanhas. Ele falou desta forma, eu não entendi. E de uma forma milagrosa, cada pastor que nós visitamos no Nepal tem uma história diferente. Como que eu cheguei até esses pastores? Sim. Talvez os irmãos que estão nos assistindo, eles podem pensar como que no meio do Himalaia, nas montanhas nevadas, como que pode ter uma pastora? Em apenas 2 minutos eu gostaria de resumir. Esta pastora, ela era hindu e ela ficou enferma. E aí levaram ela de maca até o interior do Nepal, onde ela iria ser hospitalizada. O médico disse a ela que ela não tinha mais chances de sobreviver. Foi quando um Nepali entregou um folheto falando sobre Jesus. Ela nunca tinha ouvido falar sobre Jesus. E ela recebeu esse folheto, ela não sabia ler. Hoje ela está sabendo ler, aprendendo a ler, para ler a Bíblia. E aí ela ouviu pela primeira vez sobre Jesus e esse Nepali, esse cristão, falou que se ela cresce, Jesus poderia curá-la. E ela creu e ela me contou que foi curada instantaneamente no interior do Nepal. Ela fica uma semana ali no hospital. Alguns irmãos falam um pouco da história do cristianismo, como que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Então esta mulher volta sozinha para o Himalaia. O esposo ainda hindu, só que ela volta e ela prega uma mensagem. Qual é? Conheci um Deus que para mim ele é novo, mas o nome dele é Jesus. Eu descobri que ele é o único Salvador do mundo. E ele me curou, eu estava morrendo e ele me curou. E ela, sem ter nenhum conhecimento, ela fez... ela começou a pregar desta forma. Evangelizando com o que ela tinha, exatamente, né? Experiência de cura. O esposo dela, no princípio, não gostou, mas aí o que acontece? Eu vou citar esses detalhes, que é muito detalhes, eu vou citar em um livro que eu vou começar a escrever este ano, mas depois de uma longa história, eu chego a este local e eu ouço a história dela. E eu me lembro que eu coloquei as mãos nos ombros dela e falei, pastora, eu vou procurar sustento para a senhora entre a igreja brasileira. Mas se eu não conseguir, eu vou te dar uma palavra. De hoje até o arrebatamento, até o arrebatamento da igreja, eu vou te ajudar financeiramente, com cobertura também espiritual, material cristão. Eu vou te ajudar mensalmente. Que bom. Eu disse a ela que um Deus, Jesus, que ela tinha aceitado, me enviou do Brasil para que chegasse na casa dela, no meio das montanhas, que é uma história muito longa, não posso citar aqui, mas nós chegamos, e isso já tem aproximadamente 5 anos que nós estamos ajudando. 2010 ela foi para a capital, a senhora conheceu, nós implantamos, fundamos lá um centro de treinamento, ela pôde vir, ficar 1 mês sendo treinada e ali ela disse que foi algo muito bom. Hoje ela recebe material e tem recebido o principal que nós entendemos, uma cobertura espiritual. Sim. O marido dela começou a ver a mão de Deus na vida dela e hoje ele já está frequentando as reuniões que a esposa ministra. Glória a Deus. Nós vemos como Deus age num país onde o hinduísmo, o budismo predominam. E não há resposta para o coração humano, não há solução para o pecado em nenhuma religião. Somente no Evangelho, somente Cristo traz o perdão para os pecados. Nós vimos ali uma cultura muito diferente, uma cultura que às vezes traz um impacto muito grande para nós cristãos, para nós brasileiros, traz aquele impacto. Visitamos ali
no Passportinati, não é? Vimos o crematório. E você pode assistir conosco, você pode ver um pouquinho desta realidade. Tantos templos erigidos para macacos, não é? Adoram os ratos, as serpentes, eventos, festas tão grandes, não é verdade, Luciano? Para serpentes, algo assim tão tremendo que nós pensamos nos nossos dias, como pode, né, as pessoas terem uma cegueira espiritual tão grande, não é, Luciano? Quando você teve este chamado para o Nepal, você já tinha ideia dessa cultura? Já tinha, que eu sempre, hoje nós temos acesso fácil à internet, sempre procurava, mas nunca 100%. Tanto é que a primeira vez que eu fui para a Índia, eu estudei, procurei me preparar em todos os sentidos. Mas às vezes eu brinco e falo, eu não estudei macacologia. Por quê? Tive muitos problemas com os macacos. Morava próximo do templo dos macacos. Sim. São 6.000 indianos aproximadamente que vão nesses templos diariamente. 6.000 indianos. Porque o deus macaco, Hanuman, é um dos deuses mais fortes do hinduísmo e respeitado. Então tinha muitos macacos em toda a região. E chegava de madrugada, eles ficavam pulando em cima de casa e não deixavam eu dormir. Até eu passar esse choque cultural de aproximadamente 3 meses e eu começar a me defender e saber como fazê-los tirá-los de cima de casa. Eu lembro que eu pegava um estilingue, eu saía com uma lanterna de madrugada, clareava e os expulsava. Mas até saber dessa forma, perder o medo deles, porque os macacos não eram tão grandes, mas andavam em bando. Sim. Então era mais complicado. Então foi algo assim que, chegando lá, que a gente teve uma noção bem clara do que era, né? Os rituais, tanto é que eles podem também observar em algumas imagens, quando o hindu morre, tem um ritual que acontece na cremação. Tem festival que para nós ocidentais é uma coisa aberrante, é uma coisa assim, é terrível. Um dos exemplos que eu já citei, tem festival no hinduísmo que as mulheres lavam os pés dos maridos, como uma forma de honra. Só que eles vão muito mais além. Depois essas mulheres pegam aquela água suja e bebem. Ou seja, por que então, igual no islamismo, a mulher tem que vestir toda aquela roupa, sempre as mulheres se sacrificando e os homens não? Então, por trás disso tem algo espiritual e também algo muito machista, naturalmente falando.